Oi, gente, tudo bem? Nesta semana em Contigo Sim, Álvaro é preso. Samantha confronta Álvaro se ele ama a Ângela. Ângela conhece Clarinha. E não acaba por aí. Samantha quer se encontrar com Ângela. Saiba disso e mais a partir de agora no resumo semanal, de 13 a 17 de maio. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. No banheiro do aeroporto, Álvaro liga para o juiz de Real do Mar para se certificar que ele anulou seu casamento com Ângela. O juiz desliga o telefone e Álvaro fica furioso. Ele liga para Dário, conta que está voltando e que Ângela o denunciou. Depois, Dário avista Ângela no hospital e diz a si mesmo: "Se você vai cair mesmo, Álvaro, então que seja agora." Ele se aproxima dela e Ângela se recorda de quando ele lhe dopou. Ela fica alterado, mas Dário a leva para sua sala. Dário humilha a Ângela e diz que ela deveria voltar para seu povoado. Ele debocha do sofrimento dela e diz que ela deveria entender que Álvaro nunca a levou a sério. Ângela o esbofeteia e manda ele não se atrever a falar assim com ela. Fulgêncio acusa a dela de ter assassinado Gabino para a polícia. Ângela fala com Edier e conta sobre a humilhação que sofreu por parte de Dário. Ela diz que talvez Dário tenha razão e que ela deveria voltar ao povoado. Edier pede que a amiga não escute os conselhos do pau-mandado de Álvaro. Ângela se convence a voltar para o povoado. Diz que vai ligar para o padre Marcos e dar baixa em sua universidade. Ângela telefona para o padre, para dizer que não quer voltar ao povoado. Porém, ele não deixa ela falar. Padre Marcos diz que comentou com todos do povoado que ela iniciou a universidade e estão muito orgulhosos dela. Ângela chora ao escutar isso e perceber que é motivo de orgulho para sua gente. Algumas pessoas do povoado falam com Ângela e expressam sua emoção e orgulho por ela estudar medicina. Diante da motivação, Ângela decide permanecer na capital e garante ao padre que retornará a Real do Mar como médica. Adela continua sem destino. Leonardo conversa com Ângela e fala sobre a situação de sua mãe. Ele sente que fez pouco por ela, mas Ângela toca em seu rosto. Diz que está ali com ele, lhe apoiando como ele sempre fez com ela. Leonardo pergunta a Ângela como pode ser que esteja acontecendo o pior e o melhor ao mesmo tempo. Ele diz que sabe que ela lhe entende perfeitamente e quase se beijam. Porém, nesse momento, chega Alma ao hospital e abraça Leonardo. Leonardo fica perplexo ao ver Alma e ela diz que voltou ao saber o que aconteceu com Mirta. Alma olha de forma discriminada para Ângela, dá um sorriso de ironia e pede desculpa por ter atrapalhado eles. Ângela estende sua mão para cumprimentar Alma, mas é ignorada. No aeroporto do México, Álvaro é surpreendido pela polícia e recebe ordem de prisão por bigamia. Adela já está sem comida e se preocupa. Álvaro é preso no aeroporto e Samantha assiste tudo. Sandro vê Alma no hospital e ela diz que foi ali depois de saber o que aconteceu com Mirta e que ela é como uma segunda mãe para ela. Alma pede que Sandro tenha fé e o chama de sogro, causando uma situação desconfortável. Na delegacia, Geraldo chega para saber o que está acontecendo com Álvaro e diz a Dário que vai chamar seus advogados. Sandro diz a Leonardo que Alma não tem nada que fazer ali no hospital e que ele e ela já não têm nada. Leonardo diz que sim, mas que Alma sempre foi próxima de sua mãe. Sandro diz que se preocupa que Alma volte a machucá-lo e que ter ela por perto pode despertar sentimentos. Leonardo diz que já é um menino grande e sabe resolver essas coisas. Sandro insinua para o filho que ele está começando a gostar de Ângela. Aníbal liga para Ângela e diz que precisa que ela vá imediatamente trabalhar, pois um cliente viu as fotos dela e quer que ela o acompanhe a um coquetel. Ângela diz que é melhor ele procurar outra garota, mas Aníbal diz que é ela quem deve ir. Aníbal ameaça Ângela e diz que se ela não for, terá que cobrar juros do empréstimo. Ângela diz que não pode estar disponível na hora que ele quer e que está no hospital e não pode ir. Aníbal diz que vai deixar passar aquela vez, mas adverte que é a última. Leonardo ouve a conversa e estranha. O advogado Nestor diz a Geraldo que tentará solicitar a liberdade condicional de Álvaro. Geraldo diz que espera que tudo aquilo seja um mal-entendido, porque se for verdade, ele mesmo se encarregará que Álvaro fique na cadeia. Na cafeteria,
Alma pergunta a Leonardo se ele gostou de vê-la novamente. Leonardo diz que é bom saber que ela está bem e que se preocupa com sua mãe. Alma diz que eles seguem sendo parte de sua família e que não poderia deixar de ir vê-los. Álvaro confessa ao advogado Nestor que se casou com Ângela e Samantha, e sim, que cometeu a bigamia. Ângela chega à cafeteria e observa Alma e Léo juntos. Alma diz a Leonardo que nunca deixou de pensar nele e que jamais deixou de amá-lo. Leonardo diz que não está fazendo nenhuma reclamação e nem reclamando ou reivindicando algo a ela. Alma confessa que voltou para vê-lo e Ângela ouve. Alma diz a Leonardo que ele era quem ela realmente precisava ver. Leonardo pergunta se ela queria lhe ver para deixá-lo em pedaços de novo. Alma nega, diz que queria vê-lo para saber como está e para lhe tocar, mas já percebeu que ele não se importa com ela. Leonardo diz que não a entende, porque um dia antes do casamento ela cancelou tudo e agora de repente volta como se nada tivesse acontecido. Alma pede perdão a Leonardo por ter feito isso. Leonardo diz que já não existem eles e ela foi a culpada disso. Ângela se vira para ir embora e acaba caindo em um atendente da cafeteria. Leonardo percebe e vai ajudá-los, provocando a raiva de Alma. Mais tarde, Alma se aproxima de Ângela e descobre que ela é de Real do Mar, um povoado distante. Ângela conta que está na cidade para o curso de medicina e que Léo lhe ajudou a ingressar na universidade. Alma diz a Ângela que não há necessidade dela ficar no hospital, porque ela já está ali para apoiar Léo e seu sogro, e se ela quiser já pode ir embora. Ângela diz que vai ficar, pois Leonardo se comportou muito bem com ela. Álvaro está inquieto na prisão. Fulgêncio mente a todos do povoado, dizendo que foi Adela quem assassinou Gabino. Adela caminha por uma praia distante e se sente muito fraca e cansada. Beatriz desmaia. Chega o dia do julgamento de Álvaro. Ângela e Samantha ficam cara a cara. Mirta descobre que amputaram sua perna e fica horrorizada. Começa o julgamento de Álvaro. Mirta sofre muito por ter perdido sua perna e recrimina Leonardo por ter permitido aquilo. Sandro e Alma se comovem pelo sofrimento dela. Mirta diz ao filho que preferiria ter morrido do que viver sem uma perna. Ela chama Sandro de infeliz, diz que ele é o culpado daquela desgraça e deseja que ele morra. Álvaro assume diante do juiz que se casou com Ângela e Samantha. Ângela fica alterada e diz que ele é um desgraçado e pouco homem. Samantha exige que Álvaro diga quanto tempo está com aquela mulher. Álvaro diz que conheceu Ângela quando foi a Real do Mar para ver alguns terrenos, se apaixonou por ela e que nenhuma das duas mereciam o que ele fez. Ele diz que o único que pode fazer é pedir perdão para as duas do fundo de seu coração e que não terá vida suficiente para se arrepender do que fez. Samantha pergunta se Ângela o pressionou para se casarem. Ângela fica indignada e diz que isso é óbvio que não. Álvaro diz que o único culpado de tudo é ele e assume as consequências. O juiz diz a todos que na próxima audiência possivelmente dará seu veredito. Ângela chora muito. Diz a Álvaro que ele apagou todo o amor dela com aquela baixaria e que não sabe como foi tão cega por se apaixonar por um lixo feito ele. Samantha diz a Álvaro que não dará o gosto dele vê-la chorando, porque quem vai chorar é ele. Do lado de fora da audiência, Samantha diz a Ângela que as duas têm muito o que conversar. Ângela concorda, mas diz que isso será em outro momento. Mais tarde, Ângela confessa à advogada Nancy que está vivendo o pior dia de sua vida. Nancy garante que ela irá se reerguer. Ângela quer saber se Álvaro se casou com Samantha pelo dinheiro. Samantha diz a Geraldo e Beatriz que seu casamento com Álvaro é nulo e que diante da lei jamais foi válido, porque ele se casou primeiro com Ângela. Geraldo diz que Álvaro é um desgraçado e vai tirar tudo dele. Samantha diz aos pais que irá conversar com Álvaro em privado para esclarecer muitas coisas. Leonardo liga para Ângela e ela conta tudo sobre a audiência. Léo conta a ela que sua mãe ficou desesperada ao saber que amputaram sua perna e que isso lhe dói muito. Ângela diz que queria ajudá-lo, mas não sabe como. Leonardo pede que ela não se preocupe, que descanse, porque ela tem muitas coisas da faculdade e ainda o trabalho noturno. Léo questiona do que se trata o trabalho dela.
Ângela diz que em breve contará para ele, pois está ali com sua advogada. Leonardo pede que ela cuide de seu coração, porque Álvaro não sabe o que perdeu. Nancy percebe os sentimentos que Leonardo causa em Ângela. Álvaro diz ao advogado Nestor que Ângela deve perdoá-lo. Nestor diz que ele pode ser condenado até 10 anos de prisão e que certamente Geraldo fará tudo para ele apodrecer ali. Álvaro, cachorro ceboso, garante que vai conquistar o perdão de Ângela e o dinheiro de Samantha. Yolanda pressiona Ângela para que siga trabalhando com Aníbal e faz tortura psicológica nela. Samantha visita Álvaro na cadeia. Diz que ele perdeu tudo e que não passa de um mentiroso, cínico e asqueroso. Ela exige saber se Álvaro está apaixonado por Ângela. Mirta diz a Leonardo que quer sair logo do hospital. Leonardo diz que verá o que pode fazer para a mãe receber alta. Alma chega ali e diz a Mirta que está ali e não vai sair de seu lado. Álvaro começa a manipular Samantha, dizendo que não sabe se foi amor o que aconteceu com Ângela. Ele diz que foi Ângela quem se apaixonou por ele e que quis casar de imediato. Hipócrita, ele mente dizendo que Ângela queria que ele pagasse a faculdade dela de medicina. Samantha acredita que Ângela só quis estar com Álvaro por sua condição financeira e diz a ele que ela é uma aproveitadora. Ângela conta a Luz como foi o encontro com Álvaro e que ele sequer atreveu a olhar em seus olhos. Ela diz que é melhor os Vegas não saberem que ela e Paulo são amigos dela devido a seu trabalho. Yolanda fica satisfeita quando ouve Ângela dizendo à Luz que vai seguir trabalhando com Aníbal. Álvaro diz a Samantha que Ângela não é aquele tipo de pessoa que ela pensa e até chorou na audiência. Samantha diz que Ângela é uma grande atriz e obviamente chorou porque estava perdendo sua mina de ouro. Ela diz que ele foi muito cego e idiota por acreditar em Ângela. Ângela diz à Luz que não gosta do trabalho de Aníbal e que terá que vender a casa de sua avó para saldar suas dívidas. Alma diz a Mirta que precisava voltar ao país, ainda mais pelo que lhe aconteceu. Mirta diz que a chegada dela foi a única coisa boa que aconteceu por aqueles dias. Ela pede que Alma more em sua casa, pois precisa dela ao seu lado. Geraldo vai até a pensão para conhecer Ângela. Álvaro diz a Samantha que sua vida e seu amor verdadeiro são dela. Samantha diz que não acredita nele, mas Álvaro diz que só ele sabe o quanto a ama. Álvaro chantageia Samantha emocionalmente, pedindo desculpas por fazer ela passar o ridículo público novamente. Ele diz que se ela terminar com ele, todos saberão que o marido de Samantha Vega se casou primeiro com uma mulher insignificante. Álvaro diz que todos iriam falar muito mal dela e se divertiriam com a situação. Samantha fica muito preocupada e diz que isso não permitirá. Leonardo vai tomar banho e se surpreende ao ver Alma saindo do banheiro. Álvaro propõe a Samantha que eles continuem juntos, casados e felizes, e que façam todos acreditar que Ângela é uma louca que se meteu entre eles somente para tirar dinheiro. Alma diz a Leonardo que a empregada disse que ela poderia tomar banho no quarto dele, enquanto preparava o quarto que ela iria ficar. Léo se surpreende ao saber que Alma morará em sua casa. Ele diz que eles iriam se casar e que acredita que viverem sob o mesmo teto não é uma boa. Alma diz que foi Mirta quem pediu que ela ficasse e não lhe deixasse sozinha. Geraldo diz à Luz que Paulo já o deixou bem informado. Ângela e Geraldo ficam a sós para conversarem. Ângela diz que tentou falar com ele e sua esposa, mas que ficou sabendo que ela está muito mal e deseja que ela melhore. Geraldo agradece Ângela. Álvaro bajula Samantha, tenta beijá-la e segue manipulando a cara de tamanco. Samantha hesita em voltar com Álvaro. Ângela conversa com Geraldo e conta que depois que se casou com Álvaro, ele disse que voltaria ao México, por trabalho, e que depois voltaria por ela e sua avó, mas isso jamais aconteceu. Geraldo diz que Álvaro é um lixo, e Ângela continua contando todas as promessas que ele lhe fez. Geraldo diz que Álvaro envolveu a todos com suas mentiras, e felicita Ângela pela coragem de entregá-lo para as autoridades. Álvaro diz a Samantha que ela manipula Geraldo como quer, que é a menina dos olhos dele e que pode convencê-lo para aceitar os dois novamente. Samantha diz a Álvaro que ele é uma víbora e que está fazendo tudo aquilo por ele e não por ela. Álvaro diz que com certeza tem seu benefício, mas que não quer prejudicá-la mais e quer provar que Ângela é a culpada de tudo.
Gente, que cara cínico. Samantha resiste para não cair nas chantagens de Álvaro. Adela é resgatada e ajudada por uma mulher na ilha. Mais tarde, o advogado Nestor mostra para Álvaro o documento que comprova que o juiz de Real do Mar não dissolveu o casamento dele de Ângela. Álvaro fica todo nervosinho. Oscar diz a Samantha que checou as redes sociais de Ângela e não há nenhum registro com Álvaro. Samantha diz a Oscar que Ângela é uma mosca morta e que poderia a expor diante da imprensa. Oscar diz que Ângela precisa de dinheiro, mas não sabe se ela é do tipo que aceitaria dinheiro por silêncio. Samantha diz que ela está esperando aquilo crescer para pedir muito mais dinheiro e que é uma aproveitadora. Ângela liga para o Padre Marcos para que ele coloque a casa de sua avó à venda no povoado. Padre Marcos se surpreende ao descobrir que Álvaro enganou Ângela e se casou com outra mulher. Diz a Álvaro que diante de Geraldo deve fingir que não sabe de nada para seguir o ajudando. Álvaro diz que se tudo sair como ele está planejando, sairá muito em breve da cadeia e seguirá com todos os privilégios do Grupo Vega. Ele diz que precisa que o amigo traga Ângela até ele. Oscar diz a Samantha que os seguidores dela saberá que Álvaro foi preso e que devem amenizar a situação. Samantha diz que Álvaro fez ela pensar em seguir com ele e apoiá-lo para resolver aquele escândalo e fazer todos acreditarem que Ângela é a culpada de tudo. Ela diz que não quer passar o ridículo outra vez e, além do mais, não quer deixar Álvaro, pois se apaixonou de verdade por ele. Luz e Félix seguem na audiência e o advogado de Félix acusa Luz de explorar Guilherme e forçá-lo a pedir esmolas na rua. Luz fica muito alterada e diz ao juiz que isso é mentira. O advogado de Félix diz que existem testemunhas que podem comprovar que o menino Guilherme pede esmolas enquanto a mãe dele sai por aí com suas conquistas. O advogado apresenta uma prova para o juiz mostrando Guilherme com o olho roxo e diz que Luz separou um filho de um pai decente somente para levá-lo à miséria. Ele diz que seu cliente pede a guarda total do menor Guilherme. Luz fica desesperada. Samantha diz a Beatriz que falou com Álvaro e já entendeu os motivos por ele ter agido como agiu. Geraldo chega ali e Samantha diz que Ângela é uma aproveitadora que manipulou Álvaro. Geraldo diz que não teve essa impressão de Ângela. Samantha fica furiosa ao saber que o pai já falou com Ângela e se sente traída. A cara de tamanco diz que Ângela só quer dinheiro, mas Geraldo garante que o desgraçado é Álvaro. Samantha diz aos pais que já tomou uma decisão, espera que eles a respeitem e revela que pensa seguir ao lado de Álvaro. O juiz que conduz o caso de Luz e Félix aceita que Félix fique com a guarda do filho, uma vez que Luz o explora. Luz fica desesperada, se ajoelha e implora que o juiz não tire seu filho dela. Félix fica satisfeito. O juiz Ernesto notifica a Álvaro que ele será transferido a um presídio masculino de segurança máxima, enquanto segue o processo contra ele por bigamia. Ângela e Leonardo se encontram e ele conta que sua mãe receberá alta no dia seguinte. Ele diz que ela precisa de uma enfermeira e que será ela. Ângela fica surpresa ao saber que Mirta quer tê-la como sua enfermeira e aceita. Leonardo diz a Ângela que ela terá que se mudar para sua casa. O juiz diz a Luz e à advogada Nancy que pela segurança do menor Guilherme, ele terá que morar e viver com seu pai, o Sr. Félix. Ele diz que Luz tem o prazo de 24 horas para entregar o menino a seu pai e ela sofre muito. A advogada Nancy diz ao advogado de Félix e a ele que isso não ficará assim e que elas irão apelar da decisão. Ângela aceita ir morar na casa de Leonardo enquanto cuida de Mirta. Léo diz que só existe um problema, que ela terá que deixar seu trabalho noturno. Ângela diz que não havia pensado nisso e que realmente será um problema, pois deve cumprir com alguns compromissos. Ela conta que seu trabalho à noite é a demonstração de alguns produtos e bebidas. Léo fica sabendo que Ângela vai vender a casa de sua avó para pagar sua universidade e algumas dívidas pendentes. O advogado Nestor tenta interceder com o juiz Ernesto para que Álvaro siga seu processo em liberdade. O juiz nega e ressalta que ele será transferido para o presídio em um prazo de 24 horas. Geraldo diz a Samantha que é inadmissível que ela queira seguir com Álvaro depois do que ele lhe fez e que isso é mais de um de seus caprichos. Samantha diz que o único enganado naquela história foi Álvaro e que a tal de Ângela foi quem mentiu.
Geraldo diz que isso não é verdade e que, mesmo que fosse, não é justificativa para ele não ter lhe dito nada. Samantha diz que ele agiu mal, mas devem entender o porquê ele fez as coisas como fez. Samantha sai em defesa de Álvaro e que Ângela somente lhe usou. Geraldo não quer que a filha volte com Álvaro, mas ela acredita que o pai está lhe dando as costas. Ele diz a Samantha que não seguirá aquele jogo. Samantha tenta ameaçar o pai, mas ele diz que não vai apoiá-la somente para não ficar em ridículo. Depois, Samantha pede à mãe que lhe ajude para convencer Geraldo a apoiá-la. Ela diz que vai perder o amor de sua vida e até mesmo os pais. Beatriz diz que ela sempre terá eles. Samantha diz à mãe que então é aquele momento para eles demonstrar isso, lhe dando seu apoio. Luz diz a Ângela que vão tirar seu filho dela. Nancy diz que o juiz determinou que Guilherme deve ficar com Félix e que ele e seu advogado falsificaram várias provas para culpar Luz de abuso e maus tratos. Ângela fica indignada e Luz diz que Félix cumpriu sua ameaça de tirar seu filho dela se não dormisse com ele. Mais tarde, Samantha diz a Oscar que sem o apoio de seu pai, nada daquilo irá funcionar. Oscar pergunta se Samantha está disposta a continuar com Álvaro somente por aparência. Samantha diz que ele não entende nada e que só fingirá que perdoou Álvaro para depois se vingar dele. Ela garante que cada dia da vida de Álvaro fará ele se arrepender do que fez. Samantha arquiteta fingir que quis tirar a própria vida para poder manipular os pais. Leonardo manda uma mensagem fofa para Ângela, agradecendo por ela ter aceitado ser enfermeira de sua mãe. Ângela diz que também está feliz pelo trabalho e que não vai decepcioná-la. No dia seguinte, Leonardo está dando aula na universidade quando Alma chega. Todos os alunos, inclusive Ângela, os observa. Alma diz que está ali para assistir à aula dele. Álvaro é transferido ao presídio. O guarda diz que o companheiro de cela dele está na cela de castigo, mas que em breve chegará para ser um grande amigo dele. Álvaro se recorda de vários momentos com Ângela. Dário liga para Ângela e diz que precisa falar com ela de algo muito importante sobre Álvaro. Ângela hesita, mas Dário consegue convencê-la para que se encontrem. Alma observa Léo e Ângela e fica com raiva. Beatriz pede que Leonardo mande lembranças a Mirta e que sente muito pelo que aconteceu. Léo pergunta como Beatriz está se sentindo. Beatriz diz que tem dias que se sente bem e outros mal, porém está muito triste pelo que aconteceu com Samantha. Ela diz que sua filha ainda quer perdoar aquele homem mesmo depois de tudo que ele fez. Beatriz diz que Samantha está convencida que Ângela foi quem amarrou Álvaro. Samantha, para manipular os pais, toma vários comprimidos. Leonardo diz a Beatriz que conhece muito bem Ângela Gutierrez e que ela não é nada disso do que Samantha pensa. Beatriz diz que Geraldo também defende Ângela. Léo diz a Beatriz que foi ele quem ajudou Ângela a ingressar na universidade e que ela não é do tipo de mulher que se aproveita de um homem. Beatriz fica sabendo que Ângela será enfermeira de Mirta e se surpreende. Félix e seu advogado chegam à comunidade para buscar Guilherme. Dona Pura enfrenta Félix e Nancy pede que ele recapacite. Félix grita para Luz trazer seu filho. Sofrendo muito, Luz entrega Guilherme para ele. Félix leva o filho sem dar a oportunidade de Luz se despedir. Dona Pura e Nancy tentam consolar Luz. Dário leva Ângela até Clarinha. Ele diz que ela é a razão por Álvaro ter feito o que fez e que é a irmã dele. Guilherme não quer ir com o pai e grita por sua mãe na rua. Félix tapa a boca do filho e diz que está fazendo tudo aquilo pelo bem dele. A empregada da casa dos Vega encontra Samantha caída no chão e começa a gritar. Leonardo vai atendê-la e pede que chamem uma ambulância. A empregada entrega para Beatriz uma carta que Samantha havia feito. Ângela se surpreende ao saber que Clara é irmã de Álvaro. Dário diz que o único que pode dizer para ela é que Clarinha é a razão por Álvaro ter feito tudo o que fez. Ângela acredita que Álvaro tenha se casado com Samantha para tentar ajudar a irmã. Dário diz que se ela quiser entender tudo, deve ver Álvaro para ele poder se explicar. Luz diz a Dona Pura e Nancy que vai morrer sem seu filho. Abel e Paulo chegam ali e descobrem que levaram Guilherme. Adela já está melhor e agradece a mulher da praia por tê-la ajudado. Adela acabou perdendo a memória,
mas o único que se lembra é que um pescador de São Martim a resgatou e que se apaixonaram. Leonardo leva Samantha para o hospital. Geraldo descobre o acontecido com a filha e fica desesperado. Beatriz mostra para o marido a carta de Samantha, onde ela diz que fez o que fez por não querer passar o ridículo novamente e também porque ama Álvaro. Dário diz a Álvaro que falou com Ângela e parece ter feito efeito sobre Clara. Álvaro fica satisfeito e diz a Dário que Ângela precisa tirá-lo dali porque a ama. Dário diz que nem mesmo ele sabia que ele tinha uma irmã. Álvaro diz que não gosta de falar daquele assunto e nem envolver Clarinha nas coisas, mas dessa vez foi necessário. Ele diz ao amigo que precisa que ele cuide de Clarinha, pois é a única pessoa que confia para isso. Samantha é desintoxicada e reage. Leonardo diz a ela que ainda tem muitos anos de vida e que por ter cruzado o caminho com um homem mau não significa que sua vida terminou. Ele diz que os pais dela estão destroçados e que Beatriz não merece aquilo com tudo que já está passando. Léo diz que nenhum homem, nem mesmo o idiota que lhe enganou, merece sua morte. Beatriz e Geraldo chegam ali para ver a filha e agradecem Leonardo por ter salvado a vida dela. Samantha pede perdão aos pais pelo que tentou fazer e começa suas manipulações. Geraldo diz à filha que tudo será como ela quiser e que ele e sua mãe irão apoiá-la em tudo. Aníbal visita Mirta no hospital e fica evidente que os dois têm muita intimidade. Aníbal diz que ela é sua favorita e Mirta garante que Sandro pagará caro pelo que lhe fez. Aníbal diz que está disposto a ajudá-la em sua vingança e ela diz que pensará em algo. Aníbal diz que já está indo, pois não quer que lhe vejam com ela e assim gerar mais escândalo. Antes de sair, os dois se beijam. Mirta, Drácula safada, diz a Aníbal para nunca se esquecer que ela tem muito fogo e que só dá para ele. Aníbal diz que só ele sabe como apagar o fogo dela. Luz conta a Ângela que Félix levou seu filho. Ela teme que ele machuque Guilherme, mas Ângela diz que ele sabe que a justiça está de olho nele. Nancy diz a Ângela que recebeu uma ligação do assistente de Samantha Vega e que ela deseja vê-la no dia seguinte em sua casa. Paulo conta a Ângela sobre a tentativa de Samantha contra sua própria vida. Ângela aceita se encontrar com Samantha.